Oi gente, aqui é a Rita do DNA Literário e sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa Semana do Terror. E o tema de hoje é um livro que eu acho que todo mundo conhece, mesmo que não tenha lido. Um personagem muito famoso da nossa literatura, do nosso cinema. E eu finalmente li Drácula de Bram Stoker e hoje eu vim contar um pouquinho pra vocês sobre o livro e também sobre o filme do Coppola. E a minha relação com Drácula é um pouco diferente, começou quando eu era criança. Eu lembro que eu fui pedir a minha irmã pra contar uma história pra mim na hora de dormir. E ela, meio louca, né, vocês já viram no último vídeo que ela me colocava pra ver filme de terror, ela acabou contando Drácula na hora de dormir, tá? Então eu fiquei um pouco assombrada e eu nunca mais pedi ela pra contar história nenhuma, então, né, bendito seja o dia que eu aprendi a ler. Mas enfim, eu já tinha tentado ler Drácula antes, até na edição de bolso, mas na época acabou sendo uma leitura muito arrastada, não tava se desenvolvendo fácil, e eu acabei abandonando. Mas é agora esse ano, com esse clima de Halloween, de terror, eu decidi retomar essa leitura, e dessa vez eu optei por audiobook. E foi uma experiência muito legal, porque foi o primeiro audiobook em português que eu escutei. Todos os audiobooks anteriores que eu tive experiência eram em inglês, então só aí foi bem diferente. E nessa edição também teve a questão da sonoplastia. Então, além de ter uma música de fundo, e em determinados momentos tinha uma música de fundo bem trágica, sabe? Bem pesada. A gente também tinha uns efeitos que eles colocavam no fundo, sabe? Tinha, tipo, lobos uivando, qualquer barulho diferente, assim, que de certa forma ilustrava a história. Trouxeram todo um contexto ali pelo áudio, que eu acho que ficou muito bacana. E depois eu vou deixar aqui no box de descrição a edição certinha pra vocês. Então, Drácula é um livro que foi publicado em 1897 pelo Bram Stoker. E ele é considerado um romance gótico e o grande responsável aí por popularizar essa figura do vampiro. O Stoker, de certa forma, ele não criou, né, essa figura do vampiro. Ele teve referências aí de lendas e outros contos, mas aí ele acabou pegando essas narrativas, essas informações e trouxe isso pro romance dele e acabou sendo responsável aí pelo grande destaque dos vampiros que a gente tem até hoje, né? Então a narrativa, ela é toda em formato de cartas e diários, então acaba que a gente tem vários narradores, né, porque começa com Diário de Jonathan Harker, 23 de setembro. E aí ao longo da narrativa a gente vai mudando, a gente vê o diário da Mina Murray, a gente vê o diário do Seward. Então a gente acaba vendo várias perspectivas da história que eu acho muito legal. Então no início a gente vai acompanhando o Jonathan Harker, que é um advogado. Ele tá indo pra Transilvânia, porque o patrão dele mandou ele ir, resolver aí algumas questões de documentos e etc. com um tal de Conde Drácula que tá comprando alguns imóveis na Inglaterra. Só que quanto mais perto do castelo desse conde o Jonathan chega, ele vai percebendo que algumas coisas vão ficando bem esquisitas. Ao longo do caminho, as pessoas que vão vendo pra onde ele está indo começam a ter, assim, reações muito estranhas. E o Jonathan meio que fica sem entender muita coisa, porque tem a questão do idioma. Então ele não entende o que elas estão falando e não entende muito menos a atitude delas. E quando ele chega lá, ele percebe que é muito mais esquisito do que ele podia esperar. E o Conde Drácula vai se mostrar um anfitrião bem bizarro. Então em certos momentos o Jonathan vê que o Drácula não aparece no espelho, ele vê o cara meio que escalando a parede do castelo. E quando ele passa a explorar o castelo, ele acaba descobrindo muita coisa, ele vê que realmente tem alguma coisa errada ali, não tem nada de normal naquele conde. E ele também vai ter um encontro surpreendente e assustador. E aos poucos ele vai perceber também que o conde tá mantendo ele ali meio que como um prisioneiro, sabe? E aí, a partir de certo ponto, o Conde Drácula vai viajar pra Inglaterra e a gente meio que para de acompanhar o Jonathan por um tempo e começa a acompanhar outros personagens que estão na Inglaterra, inclusive a Mina Murray, que é a noiva do Jonathan, a Lucy Westenra, que é a melhor amiga dela, e outros personagens como o Dr. Seward, que é um psiquiatra, o Arthur Holmwood, Quincy Morris, todos esses personagens que vão acabar se envolvendo aí com a trama do Conde Drácula. Então em Londres a gente vê que a Mina Murray
tá bem preocupada com o noivo dela. E ao mesmo tempo ela passa a se preocupar com a melhor amiga dela, né, a Lucy, que começa a ter um comportamento muito estranho. Ela passa a sofrer de sonambulismo e etc. E a gente vai vendo que a questão da saúde dela vai ficando bastante comprometida. E assim, por mais que a gente entenda que na verdade tem uma influência aí do Drácula na vida dela, a gente vê que ela vai começar sendo atacada por ele e que isso acaba afetando o comportamento dela, acaba afetando a saúde dela. Então a gente vê a personagem da Lucy se degradando mesmo. Mas os outros personagens que eu já havia citado, eles acabam não descobrindo mesmo, assim, eles não sabem o que estão acontecendo. E aí o Dr. Seward, muito preocupado com a questão da Lucy, inclusive um paciente dele também passa a apresentar um comportamento aí bem duvidoso, e mais pra frente a gente vai acabar entendendo isso. Mas enfim, o doutor preocupado acaba recorrendo a um amigo dele, que é o Abraham Van Helsing. E o Van Helsing, ele é mais velho, ele é um professor, então ele tem um conhecimento maior. E a gente vai vendo que por mais que ele não comente com esses outros personagens sobre o que realmente está acontecendo com a Lucy, por mais que ele esconda até certo ponto o que ele realmente desconfia, nós, leitores, conseguimos perceber que ele tem uma visão ali do que está acontecendo e que ele está desconfiado e que ele está inclusive agindo com o intuito de prevenir, né, essas causas, que na verdade, né, a gente como leitor sabe que é o Drácula se alimentando da moça. Então a Lucy não vai ser a única vítima do Drácula na Inglaterra, então a gente vai ver que ele vai começar a atacar outras pessoas, e é aí que nossos protagonistas vão unir forças para tentar parar esse monstro, né? E essa que é a grande questão da história, né? Como o Drácula, ele é o monstro, o vilão da trama toda. E assim, Drácula é uma história que a gente tem várias adaptações, mas eu acabei escolhendo o Drácula de Bram Stoker, de 1992, dirigido pelo Coppola, porque pelo que eu havia lido era o mais fiel à história. E era um filme que na verdade eu já tinha tentado assistir também há um tempo atrás, só que eu acabei não terminando, tava passando na TV e tal. E é um filme que tem grandes nomes do nosso cinema, então o Drácula é brilhantemente interpretado pelo Gary Oldman. E nós temos o Keanu Reeves, bem novinho, como Jonathan Harker, e a Winona Ryder como Mina Murray, e eu provavelmente falei o nome dela errado, mas o nome dela é realmente muito difícil de falar. Mas vocês conhecem, né? A mãe do Will de Stranger Things, é ela. E assim, gente, de fato é muito, muito fiel, assim, questão do que tá acontecendo. É basicamente a mesma coisa do livro. Então, a todo momento que você tá assistindo, você tá lembrando do livro e fala, tipo, nossa, tá a mesma coisa. Eu acho que a grande diferença é algumas atribuições que Coppola trouxe pra história. No filme, a gente tem a introdução de um romance na história. Então, o Drácula, por exemplo, antes de virar vampiro, ele tinha essa esposa que ele amava muito, e aí por causa de uma confusão ele acaba perdendo ela. E aí no presente, né, no presente da história, a Mina meio que é a reencarnação dessa esposa dele, tanto que é a mesma atriz que interpreta as duas. Então é aí que o Coppola introduz um romance, né? O Drácula, ele meio que vai a Londres tentando conquistar a Mina, porque ele vê nela a mulher que ele amava séculos atrás. Então, ao contrário do livro, que a gente só tem essa perspectiva dele ser um monstro, aqui no filme a gente tem um Drácula mais humanizado. Inclusive no livro, quando os personagens são atacados por ele, a gente vê muito forte essa questão da repulsa, né? Tipo, esse monstro, esse demônio e etc. A gente tem uma repulsa muito forte. Enquanto no filme a gente vê uma questão de desejo mesmo, principalmente em relação às mulheres, né? Como se ele fosse, sei lá, um deus grego maravilhoso, como se fosse uma paixão mesmo. Então isso acaba acarretando uma visão diferenciada ali na história, a gente tem um outro foco, né? Mas eu não acho que de forma alguma isso tenha prejudicado, até porque a gente tem um livro de 1897 e um filme da década de 90. Mas é um filme belíssimo, a gente vê que ele é todo trabalhado nessa questão sombria, ele é muito escuro, tem tons de cores muito fortes e principalmente o vermelho, você vê ele muito presente nas cenas. E na questão de maquiagem é realmente surpreendente, porque
a gente vê um Gary Oldman conde velho e a gente vê ele com um conde novo e você fica tipo assim, mano, não é possível que era ele. Tipo assim, gente, era ele maquiado. Mas dá uma diferença tão grande e realmente surpreende, assim, é incrível. E outra, que o Anthony Hopkins tá ótimo de Van Helsing. Mas assim, eu acho que vai depender de gosto, sabe? Mas eu gostei dos dois. Quem quiser ir um pouco mais de romance, talvez goste mais do filme do Coppola. Agora, quem quer ver muito dessa luta do bem contra o mal, eu acho que talvez vai mais pro livro. Porque enquanto no livro do Bram Stoker a gente tem essa noção maquineísta, né, de bem e mal, eu acho que o filme deixa um pouco na dúvida, tipo assim, será que é totalmente bom ou será que é totalmente mal? Será que não pode ser um pouco dos dois? Então, apesar de ser bem fiel, ele muda um detalhe ali que altera toda a forma que você vê a história e não deixa de ser bom, sabe? E outra coisa que eu queria chamar a atenção aqui, porque quando sai o último filme do Crepúsculo, Ao Amanhecer, que tem toda a batalha e tal, a gente vê que tem uns vampiros lá com poderes e tal, e a gente ficava zoando, vampiro X-Men e tal, eu vi certos memes na internet com isso. Mas olha, gente, o Drácula de Bram Stoker não tá tão distante disso não, viu? Tem cena aí que a gente vê o Drácula mexendo com o tempo, fazendo chover, fazendo ventar, coisa assim de temporal mesmo. Mas aí a gente fica zoando Crepúsculo e eles não estavam tão distante aí do nosso clássico, da nossa referência vampiresca que é Drácula. E acabou sendo uma experiência muito boa, eu finalmente li Drácula, tirei esse peso da minha consciência. E eu acho que eu aproveitei bastante o livro, principalmente o audiobook. Então eu tava tipo arrumando casa e escutando Drácula. Então eu gostei muito da leitura, foi uma experiência muito bacana. Mas é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Me contem aí nos comentários se vocês já leram Drácula ou já assistiram algum filme baseado na obra. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de clicar no joinha, se inscrever no canal, clicar no sininho para receber nossas notificações, porque agora na Semana do Terror a gente tem vídeo todos os dias. E eu vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!